Você sabia que a maioria das dores de garganta são inofensivas, mas uma pequena parcela pode evoluir mal com essa infecção e trazer risco à sua vida? E hoje eu vou te contar o caso real de um rapaz que eu atendi, de 29 anos, que quase morreu por conta de uma simples dor de garganta. E hoje veremos também aqui algumas gargantas para você poder saber identificar e olhar características de uma dor de garganta perigosa. Então, começando pelo começo, dor de garganta é um dos motivos mais comuns nas consultas médicas, nas consultas que eu atendo. Ela aparece mais comumente quando? No resfriado, numa gripe, que são condições que fazem uma amidalite, uma inflamação da garganta viral, que é diferente de uma amidalite bacteriana, causada por bactérias, e que essas sim precisam de antibiótico. E eu quero que você preste atenção nisso. Esse estudo mostrou que cerca de 85 a 95% das dores de garganta em adultos são virais. Ou seja, se você teve febre, dor de garganta, mal-estar, na imensa maioria dos casos, é um vírus te enchendo o saco e vai melhorar sozinho. Ainda que você não use nem sequer um anti-inflamatório, um analgésico, tomando algum remédio como ibuprofeno, diclofenaco e nimesulida. Esses remédios a gente acaba utilizando mais para alívio, mais para conforto do paciente, até o corpo curar essa condição sozinha. Então eles são meramente remédios sintomáticos, que visam aliviar os sintomas. Então, senhoras e senhores, significa dizer que 85 a 95% das dores de garganta vão passar sozinha. Quase todas. Então, geralmente, não vai se precisar de usar antibiótico, também nem bezetacil, que é um tipo de antibiótico, nada além de analgésico e bastante hidratação. Água. Existe uma parte menor dos casos, de 15 a 5% em adultos, que são provocados por bactérias. Entre todas elas, a principal é o Streptococcus. E usar antibiótico aqui é o que vai fazer toda a diferença e eu vou te explicar. E é exatamente aqui que entra a história de hoje. Então, um rapaz de 29 anos começou com uma dor de garganta leve e nada mais. Sem tosse, sem falta de ar, sem coriza. E foi ao trabalho normalmente e achou que era só uma inflamaçãozinha leve de garganta e foi tomando anti-inflamatório ao longo da semana. E seguiu a vida dele. Mas perceba que ele apresentou apenas febre e dor de garganta. Também pode aparecer de vez em quando alguns linfonodos submandibulares aqui, né? A gente chama informalmente de íngua. Então, opa, aí a gente já fica meio ressabiado. Olha essa garganta aqui, misericórdia. Essa poderia ser a garganta dele. Tá? Então, o que você vê aí? Você vê duas amígdalas, né, uma do lado da outra, e com presença de muito pus. Esse provavelmente é um paciente que tem apenas dor de garganta e febre. Às vezes pode aparecer dor no corpo também, devido à febre, mas essa poderia ser a garganta do nosso paciente. Essa é uma foto que eu tirei do Google, mas para ilustrar, para a gente poder aprender com as imagens. Então você vê placas de pus. Puxa, isso me leva muito, assim, dependendo, né, dos outros sintomas, a uma amidalite de origem bacteriana que vai precisar de antibiótico. Olha essa outra aqui, ó. Puxa, muito feia, né? Essa tá um pouquinho mais para trás, não dá pra gente visualizar tanto ela, né? Mas você percebe que as duas amígdalas estão bem inchadas e estão recobertas por pus, né? Jesus amado! Alguém traz uma bezetacil para esse menino, porque eu creio que a garganta dele foi ficando assim. E talvez se ele tivesse tomado uma bezetacil, não teria evoluído tão mal quanto você vai ver como ele evoluiu. Mas e se tiver alguns pontos com pus, assim, Kaique? Será que também precisa de antibiótico? Se tiver pus, precisa de antibiótico? E a resposta é não. Veja agora essa garganta aqui. Você percebe que as amígdalas também são um pouquinho grandes dele, né? Só que você tem alguns pontinhos de pus. Você não tem aquelas placas imensas, cheias de pus, né? Então, provavelmente, esse aqui é uma amidalite de origem viral. Ela vai vir acompanhada de outros sintomas também, né? Coriza, nariz congestionado, sintomas que me remetem mais a algo gripal mesmo, né? Uma síndrome gripal. Mas é claro que também pode ser uma amidalite bacteriana no comecinho. Pode ser que daqui a 2, 3 dias a amígdala esteja tomada por placas de pus. Aí eu começo a tender mais a pensar numa amidalite de origem bacteriana. Mas com esses sintomas floridos que eu acabei de citar aqui e essas amígdalas, puxa, penso mais em viral mesmo, né?
Olha essa outra. Aqui, menos ainda, né? A gente tem ali uma amígdala bem avermelhada, né? Bem menos inchada do que as outras. E um pontinho ou outro de pus ali, só um negocinho, só uma sujeirinha. E aí vem acompanhado de tosse, coriza, nariz entupido, puxa. Até que se prova o contrário, é viral. Tá? E que é o mais comum. E perceba que esse jovem ele poderia ter tomado bezetacil. Bezetacil, ela ajuda na maioria dos casos com amidalites bacterianas, tá? Ele poderia, mas ele não foi e não tomou. Existem também alguns casos que o paciente toma bezetacil, mas não melhora nem com a bezetacil. A bezetacil é a penicilina, que é da mesma família ali da amoxicilina. Tá? Então, a bezetacil é mais ou menos igual a amoxicilina para o paciente. Então, depois de alguns dias, o corpo dele começou a dar sinais de que aquela dor de garganta, não era normal. Não era normal. O que ele apresentou? Então, aí ele manteve a dor de garganta, então sem melhora com anti-inflamatórios comuns, febre alta, que não baixava, de 39 graus, diarreia, fraqueza. O pai dele citou que ele não conseguia ficar de pé, que ele não conseguia levantar da cama. Uma dor abdominal meio difusa e a pele dele começou a ficar assim, amarela, tá? Bem amarela, com a esclera do olho amarela, pele amarela. Isso que a gente chama, tecnicamente, de icterícia. Cara, isso de longe não é algo bom. Ela está presente em outras condições, em várias outras condições de outras doenças, mas no caso desse paciente, por exemplo, a gente tende a pensar que é um quadro que está evoluindo muito mal já, com toda essa repercussão no corpo dele. E também apareceu algumas manchas roxas na perna dele, como essa. Não era bem roxa, né? Eram manchas mais avermelhadas, mas tinha algumas arroxeadas também. Isso é o que a gente chama de petequias. Então, olha como esse quadro, como um quadro de simples dor de garganta, começou a ficar um quadro muito florido, muito cheio de outros sintomas meio esquisitos até. Então, esse tipo de evolução não combina com uma gripe ou com uma infecção comum. Isso não é normal. Quero que você entenda, visualize. Quando você olhar uma coisa assim do tipo, a pessoa tá amarela, a pessoa não levanta da cama. Cara, isso daqui não é normal. Tá? Tem que levar uma UPA para o hospital imediatamente. Não esperar consulta na UBS, nada. Aí começou uma corrida contra o tempo, né? Procurou a emergência, já estava muito mal. Frequência cardíaca alterada, 140 de frequência. Tava com uma febre de 39 que não baixava por nada, com nenhum remédio que a gente dava. Uma pressão muito baixa, 80/60. Quase não fazia xixi, né? Isso é um mau sinal também, que não tá tendo líquido, né? O corpo tá meio desesperado ali, não querendo perder líquido com essa pressão baixa já. E começou a desmaiar também no nosso serviço, com tontura, e entrou em coma lá. Aí ele precisou ser entubado para proteger as vias aéreas dele, melhorar um pouco mais a perfusão ali nos tecidos, com mais oxigênio para ele. Um antibiótico forte para ele de cara já, mesmo não tendo os exames deles iniciais. Remédios para aumentar a pressão dele, né? Então, noradrenalina, vasopressina. E a febre dele não passava por nada. Estamos diante, senhoras e senhores, de um choque séptico, que é uma condição muito comum no dia a dia da emergência, né? A gente sempre pega pacientes assim. O que seria isso, né? Então, quando houve aquela infecção inicial de dor de garganta, que foi piorando, e entrou no sangue, fez uma infecção generalizada, né? Que é como que a maioria das pessoas acabam falando, não é só uma frase de efeito, né? O que acontece de fato é que algumas bactérias, elas realmente conseguem causar uma tempestade dentro do nosso corpo. Eu prefiro ver assim. Uma tempestade que mexe com o sangue, mexe com os vasos sanguíneos, liberando um monte de comunicação nos vasos para eles poderem dilatar mais, a pressão abaixa, os rins são prejudicados, o fígado é prejudicado, tudo ao mesmo tempo. Tudo isso causa uma disfunção nos órgãos. Você tem uma resposta inflamatória àquela infecção muito exagerada, muito exacerbada, e causa lesões em várias regiões do nosso corpo. E é isso que torna esses casos tão perigosos e ameaçadores à vida. Só que você ouve chamar de sepse, essa infecção que as pessoas conhecem como infecção generalizada. E se você está gostando do conteúdo até aqui, já vou te pedir para deixar aquele like, se inscrever no canal. Esse é nosso quadro de casos clínicos, a medicina real, a medicina ao vivo. A gente ensina um pouco de raciocínio clínico, ensina como um médico pensa, como você pode identificar algumas condições, mesmo sendo paciente ou acompanhante de pacientes, que podem salvar a vida de uma pessoa que você ama, porque você olhou e lembrou
de um vídeo como este aqui. Mas como ele chegou muito mal lá na UPA e a equipe percebeu que não se tratava de uma infecção comum, o corpo dele estava entrando em algo que nós chamamos de CIVD. É uma sigla complicada, mas que eu vou explicar de um jeito muito simples, né? Chama coagulação intravascular disseminada. Traduzindo, é quando o corpo, por causa de uma infecção muito grave, uma resposta inflamatória muito grave, começa a formar coágulos, pequenos trombinhos, onde não deveria, em vários lugares do organismo ao mesmo tempo. Então imagina isso, né? Você tem ali o sangue criando vários microcoágulos espalhados. Esses coágulos eles entopem alguns vasinhos importantes que acabam não deixando o órgão receber o sangue para poder ser nutrido. E ao mesmo tempo, o corpo gasta todo o estoque que ele tem de plaquetas e de fatores de coagulação. Resultado, a pessoa pode começar a sangrar e ficar com manchas roxas do corpo, né? Que foi aquela imagem que a gente viu da perna, que era igual a dele. Porque o sangue ele já não coagula mais como ele deveria. E foi exatamente isso que aconteceu com esse rapaz. Esse tipo de reação é visto em infecções fulminantes, como a meningococcemia, que está relacionada a um grupo de bactérias que são capazes de liberar toxinas muito agressivas no corpo. As toxinas, elas causam aquela tempestade, né, e bagunçam completamente o sistema circulatório, fazendo com que o organismo entre em colapso. E claro que no caso desse jovem rapaz, poderia estar acontecendo uma meningococcemia, que seria uma bactéria no sangue, e também uma meningite, né? Não é descartada aqui a hipótese de esses dois quadros estarem ocorrendo simultaneamente, né? Embora ele não tinha outros sinais ali de meningite, mas ele também era uma suspeita de meningite, tá? A meningite fica aqui no cérebro. Então a garganta fica muito próxima também ao cérebro, né? Então a chance de essa inflamação que começou aqui ir piorando e chegar rapidamente aqui pela circulação, né, no cérebro é relativamente considerável. Isso acontece numa parcela muito pequena das dores de garganta. Me lembro de um caso que me marcou bastante, que foi da menina Bruna, de 4 anos de idade, foi lá no Nordeste, que foi uma criança que morreu por conta de uma amidalite, que foi evoluindo mal. Os pais dela levaram ela 2, 3 vezes no hospital, já tinha feito bezetacil, mas não estava melhorando. E aí foi evoluindo cada vez pior, porque os médicos acabaram não conseguindo identificar que deveriam mudar o antibiótico, que deveria ser internada, e ela veio a falecer. Inclusive, eu até fiz uma análise desse quadro no meu Instagram na época. Mas no nosso caso desse rapaz, ele teve uma evolução surpreendente, né? Porque lá no serviço a gente começou antibiótico potente, né, na veia, que é a ceftriaxona, e eu consegui transferir ele para o hospital de referência. Tive alguns problemas na hora da transferência, um paciente grave, mas deu tudo certo, graças a Deus. Chegando lá, ele foi direto para a UTI, um leito reservado, continuou o antibiótico e todo o suporte avançado possível. Foram 2 semanas lutando, mas o corpo respondeu. Esses dias ele foi extubado e já ganhou alta da UTI para a enfermaria. Provavelmente agora já deve estar até em casa. Então só para fecharmos, não vai embora do vídeo. O diagnóstico mais provável dele foi meningococcemia fulminante, a meningite. Mas poderiam ser outros diagnósticos também, né? Em medicina a gente nunca pensa só em uma coisa, né? Poderia ser, por exemplo, uma leptospirose, que se apresenta muito semelhante a esse quadro, né? Assim, pode aparecer dor de garganta, né? Mas seria mais essa coisa de ficar amarelo, essas petequias, essas manchas no corpo. E geralmente teria que ter uma história de algum contato com secreção de rato, né? Às vezes o paciente fala, entrei numa enchente, caí num bueiro. Mesmo assim, essa história não é tão clara, né? Às vezes o rato faz xixi em algum lugar ali, você entrou em contato de uma maneira meio aleatória e é difícil suspeitar de leptospirose somente assim, né? Se houve contato com ambientes de rato, poderia ser aventada essa possibilidade. Outra possibilidade também seria dengue do tipo D, seria a dengue que a gente chamava antigamente de dengue hemorrágica. Poderia, mas com dor no corpo, febre, dor de cabeça, né? Dengue não costuma dar dor de garganta, né? Mas poderia, eventualmente, a gente poderia pensar se ele não tivesse tido dor de garganta, por exemplo. E agora vem a parte mais importante desse vídeo. A maioria das dores de garganta, como nós vimos aqui, são inofensivas e não oferecem riscos, porque são virais. Mas uma pequena parcela pode virar muito grave. Então assim, cara, se você teve dor de garganta, uma persistente, que está te incomodando, às vezes você está mais prostrado, você tem uma piora do estado geral, principalmente ainda se a febre ainda não cede, já tomando remédio não cede, parece mancha no corpo, cara, procura um médico imediatamente. Procura uma UPA, procura um hospital. Às vezes tomou anti-inflamatório e não tá resolvendo, e só tá piorando. Cara, isso são sinais de que você deve ir ao médico. É chato ir ao médico? É chato.
mas é o que tem que ser feito. Você pode também, às vezes, até tá com dor de garganta, chega no espelhão e abre a boca bem grandão, bota a língua pra fora, eu disse, bota a língua pra fora e fala ah. Não é pra você só botar a língua pra fora e fazer assim, ó. Isso não dá pra ver nada. Quando você vocaliza e mantém falando você consegue ter uma visualização melhor da garganta. Bota uma luz ali no espelho e... E você vê ali, pô, tem pus, cara, via das dúvidas, procura o médico. E aí você pode trazer uma pergunta final pra mim, então. Por que então a gente não usa antibiótico para todas as dores de garganta? Porque daí ia salvar todo mundo e ninguém ia morrer e todo mundo tá feliz em casa. O Drauzio Varela, você lembra que 85 a 95% das dores de garganta são causadas por vírus? Se todos os médicos deram antibiótico para toda essa galera, vai chegar uma hora que antibiótico nenhum vai fazer mais efeito, porque eles selecionam as bactérias. Saiba você que elas competem com a gente. Ou você acha que elas estão na praia tomando sol enquanto esperam ser aniquiladas? Não! Elas estão tentando melhorar e driblar os nossos antibióticos para nenhum deles mais fazer mais efeito. E aí, o mundo, acaba por uma infecção que a gente não consegue controlar. E aí, todo mundo morre. Então não dá para pensar assim. Beleza, Drauzio Varela? Então não é para gerar pânico. Esse aqui é um vídeo para te informar e mostrar que a história dele é rara, mas ela acontece e é real. E ela mostra que você estar atento aos sinais que o corpo mostra para você pode salvar vidas. E se você gostou desse tipo de conteúdo, já peço para deixar o like, clicar no sininho de notificação. Eu lanço vídeos todas as terças-feiras às 19 horas, para você não perder nenhum. E mande esse vídeo para uma pessoa que você conhece que já teve dor de garganta. Todo mundo, né? Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.